Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo, o canal que conecta você com a sua espiritualidade. Eu sou Geina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. Vamos para mais uma tiragem? E essa tiragem de hoje é muito especial, né? Por quê? Porque é uma pergunta simples, mas eu vou dizer, a tiragem vai ser profunda, tá bom? Então, para quem já me conhece, já conhece o meu trabalho, sabe que eu faço uma análise profunda das energias, né? Então, para você que está aí vivendo um relacionamento de idas e vindas, bloqueia, desbloqueia, a pessoa não fala quase nada, e quando vocês falam não consegue se entender, muito conflito, muita confusão. Me contem, deixem aí nos comentários como está essa novelinha mexicana, meu Deus. Vamos lá então, vamos analisar tudo, por quê? Porque aqui a gente vai analisar a relação profundamente. Tanto a gente vai fazer uma análise das energias do ser de luz, né, do campo energético da pessoa, como ele está, como também nós vamos fazer uma leitura de vocês, tá certo? Sim, sim, porque muitas vezes também nós temos energias em nós que bloqueiam a relação e a gente não percebe, tá bom? Ou pelo menos causa conflito também na hora do diálogo, né, na hora de tentar interagir ali com o ser de luz, causa um certo conflito. Então é importante a gente saber para a gente corrigir aquilo que precisa ser corrigido, transmutar aquilo que precisa ser transmutado, né? Transformar. E é assim que a gente vai seguindo, né, na nossa jornada de autoconhecimento, de transformação, de expansão da consciência, evolução espiritual principalmente, porque é para isso que a nossa alma está aqui, né, nesta terra, em primeiro lugar, para expansão, para evolução. E é claro que os relacionamentos são grandes ferramentas nesse processo, tá? Faz parte, a gente não quer se relacionar, às vezes a gente quer ir como chama? Para as montanhas, né? Igual os monges, ficar lá longe das pessoas. Todos os dias eu tenho essa vontade. Mas aí meus mentores falam, Geina, é a sua missão. Aí eu, tá bom, é a minha missão, tá certo. E aí eu desisto, né? Tá bom, meus amores? Eu sou Geina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, deixe o seu like aqui nesse vídeo, que é muito importante para a divulgação do nosso trabalho, né? Uma forma de gratidão também, se você veio aqui, deixa o like pra gente, tá bom? Se gostou, deixa no comentário e interaja, porque eu estou sempre aqui com vocês também interagindo, tá certo? A análise da relação é profunda, vale a pena ficar até o final assistir, porque eu tenho certeza que a espiritualidade tem uma mensagem para você nesse momento, tá bom? Nós temos duas opções, tá? Nós temos o primeiro grupo 1, cristal verde. Grupo 1, cristal verde, tá? E o grupo 2, o cristal rosa. Cristal rosa. É um rosa magenta, né? Tá? Vamos lá, então. Mentalizem. E se precisarem de mais tempo, já sabe, pausem o vídeo, porque aqui eu já vou começar com a tiragem, tá certo? Vamos lá, então. Gratidão a todos os inscritos, gratidão a todos que me acompanham aqui, que já fizeram tiragem comigo. Saiba que tenho muitos testemunhos sobre mensagens que são canalizadas posteriormente às tiragens, né? E vocês falam, nossa, gente, você fez outra tiragem particular para mim? Eu falo, pois é, né? A espiritualidade continua falando com vocês nos vídeos, tá, meus amores? É importante que vocês estejam sempre atentos. Vamos lá, então. Vamos ver aqui, cristal verde fica aqui bem no cantinho. Vamos começar? Vamos lá. Boa sorte para vocês. E vamos começar com as energias. Primeiro, como está a energia desse ser de luz em relação a vocês? Vamos ver como essa pessoa está vibrando em relação a vocês energeticamente. Espiritualidade. Como esse ser de luz que o consulente do cristal verde mentalizou está vibrando energeticamente em relação à pessoa. O imperador. Mas como veio duas aqui, eu não... Vamos guardar esse imperador. Gente do céu, todas as minhas tiragens parecem imperador. Eu quero... Ai, ai. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Como essa pessoa está vibrando energeticamente em relação a vocês? Justiça. Um pouquinho melhor.
Como vocês estão vibrando energeticamente em relação a essa pessoa? Como você, consulente, está vibrando energeticamente em relação a essa pessoa? Vamos ver aqui. Ok, pulou. Sacerdotisa. Interessante. Vocês estão misteriosas com ser de luz, gente? Vocês também não estão se revelando, é isso? Fazem muito bem. Sejam misteriosas, tá? Existe aqui um afastamento nesta relação. O eremita ficou aqui, ó, né? Então, uma relação que está em afastamento para uma análise. Quando o eremita aparece, geralmente é uma análise que tanto você quanto a pessoa precisam fazer sobre a relação. Tá bom, meus amores? Eu vou considerar a energia do eremita a energia da relação, tá? Não vai caber tudo aqui, mas vai ficar subentendido aqui nessa situação. Vamos lá, então? Vamos ver aqui, então, como fica. Qual é a energia desse ser geloso em relação a vocês? 3 de espadas, já pulou aqui, uau. Gente, há um afastamento aqui e olha, as cartas estão pulando. Rei de ouros. As cartas estão pulando, realmente querendo falar, olha só. Que legal. 3 de ouros. Agora vamos ver aqui mais uma. Depois eu encaixo tudo aí no vídeo, tá? Deixa eu afastar minhas flores de lótus. Vamos ver aqui. Mais uma aqui para energia do ser de luz e espiritualidade. Ok, 10 de ouro. Gente, quanta carta de ouro aqui. Que coisa mais linda. Uau! Vamos ver então a sua energia em relação ao ser de luz. Eu já identifiquei aqui um bloqueio entre vocês. A carta da força. Vamos ver aqui o que mais nós temos. A energia de vocês em relação a essa pessoa. Meus amores. 5 de ouros, 6 de ouros. A gente precisa conversar aqui nessa situação, hein? Vamos ver aqui mais uma. Ok, mais uma. Mais uma. E eu vou considerar também a energia do fundo do deck, tá? Quando eu terminar como desfecho da situação. Última carta. Última carta. Pagem de paus. Agora vamos ver o desfecho aqui. A sacerdotisa, os amantes e 4 de copas. Que interessante. Vai ficar bem aqui. Uau! Que leitura, gente. Bom, vamos lá. Eu disse para vocês que para quem ressoar com essa leitura é porque vocês estão em afastamento, certo? Até o próprio título já fica ali subentendido que vocês estão afastados, né? Ok? Então, vamos lá. Então, essa pessoa, nesse momento, ela está vibrando energeticamente em relação a vocês na carta da justiça. A carta da justiça passa 2 mensagens. Uma aqui, essa pessoa está tentando ser extremamente racional nesse momento em relação a vocês, tá? Existe aqui, como se essa pessoa estivesse buscando o próprio equilíbrio. É uma pessoa que está buscando o próprio equilíbrio. Está tentando se manter racional, mas eu vou dizer uma coisa, essa pessoa está sofrendo. Olha aqui o 3 de espadas. Esse afastamento está causando um certo sofrimento para essa pessoa, tá bom? É como se essa pessoa tivesse que ser racional nesse momento, como ela está realmente precisando ser racional nesse momento, porque existem questões aqui na vida dessa pessoa nesse momento que estão exigindo muito dela, e são questões de trabalho. Você tá vendo aqui o homem trabalhando, focado aqui, né, nesse ourinho, né? Então, esse ser de luz, ele tá focado em trabalho, focado na estrutura dele neste momento. E aí vocês adaptem para a situação de vocês. Aqui pode ser uma pessoa que já tem, para quem já sabe que está num triângulo, né? Essa pessoa está muito focada na estrutura, na família. Provável que essa pessoa tenha passado por algumas questões de perdas financeiras recentemente e agora nesse momento ela tem que estar mais dedicada para essa área, tá certo? Mas é uma pessoa que não está feliz, gente. Tá aqui, tá tentando ser racional, tá buscando o equilíbrio, tá. Em relação a vocês, também tenta procurar aqui ser justo dentro da situação, mas não tem encontrado aqui, eu acho que até mesmo por falta
de não conseguir conciliar. A vida dessa pessoa tá um pouquinho assim, tá exigindo muito dela nesse momento, tá? O contexto de vida dessa pessoa está exigindo muito dela nesse momento. É importante aqui que vocês compreendam isso. Isso não quer dizer que ela não sente falta, isso não quer dizer que ela não sente saudades, apenas que ela está precisando focar em algo que é muito importante para ela nesse momento, tá certo? Mas sente falta de vocês. Olha só a carta aqui, 3 de espadas, né? Então, qual o bloqueio hoje por parte dessa pessoa? Primeiro, que é uma pessoa que tem dificuldade em conciliar as emoções, né? Uma pessoa que tem uma tendência mais materialista. Por isso que o foco dele está sendo esse nesse momento. Que a estrutura financeira para essa pessoa é muito importante. Ele vê como o rei de ouros. Rei de ouros é o rei da matéria. Ou seja, para essa pessoa se sentir bem, feliz, com a autoestima elevada, é muito importante para essa pessoa que ela esteja estável na parte financeira, tá? É uma pessoa que quando a parte financeira não está ok, é uma pessoa que tende a ficar um pouco triste, melancólica e depressiva mesmo. Por isso que eu sinto aqui. Essa pessoa está sentindo falta de vocês, mas é como se para ela nesse momento, até mesmo para ela estar bem em relação a vocês, ela tem que estar bem com ela mesma, tá? E nesse momento é uma pessoa que foca nisso, porque é importante a parte material para essa pessoa. Para vocês que estão aqui nessa tiragem e vivem conexões de almas, que já tem muita gente no meu canal, né? Graças a Deus, até pessoas que eu já fiz tiragem também que vivem conexões de almas. Nesse momento eu quero que vocês entendam uma coisa. Para quem tem conexão de almas com essa pessoa, aqui não veio dizendo, tô dizendo para quem já sabe, né? Que tem. O divino feminino, ele tem um papel na relação e o divino masculino tem outro, certo? E geralmente, a espiritualidade orienta que fala que nos momentos de afastamento é importante que o ser de luz foque na parte material, que é um dos propósitos de vida dele, tá? E aqui claramente é o propósito de vida dessa pessoa porque ela vem representada pelo rei de ouros, é o rei da matéria, ou seja, essa pessoa precisa realmente colocar em prática aqui os seus dons de manifestar a matéria, de manifestar estabilidade. Independente, né, do contexto aqui de vida dessa pessoa, não vamos entrar nesse mérito ainda, né? Se tem ou não tem uma estrutura, mas é como se essa pessoa tivesse um propósito de romper com algumas crenças que essa pessoa traz da família relacionada à escassez. É uma pessoa que traz como missão, como propósito de vida, romper os bloqueios e as crenças limitantes que possivelmente vêm da ancestralidade dessa pessoa. Tá certo? É uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho, é uma pessoa que gosta de trabalhar, muito dedicada a isso, porque é como se a alma dessa pessoa impulsionasse, puxa essa pessoa para isso. Por quê? Porque a pessoa precisa romper com essas crenças. Provavelmente uma pessoa que vem de uma origem, né, de uma família que tem uma origem um pouco mais humilde, e ela sente, né, um chamado da alma dela que ela tem que prosperar, que ela precisa se dedicar a isso nesse momento, tá certo? Então o divino masculino tem esse chamado aqui para estabilidade financeira, e é exatamente esse o foco dele no momento, tá bom, meus amores? Em relação aqui a vocês, o divino feminino, independente se é homem ou mulher, vocês adaptam aqui, tá? Não tem problema, é energia masculina focada na matéria nesse momento, tá? E a energia feminina? A energia feminina tá aqui na energia da sacerdotisa em relação ao ser de luz. E vocês estão de parabéns, porque é exatamente o papel do divino feminino na conexão de almas, nesse momento, é exatamente esse. É focar na conexão com a espiritualidade. A sacerdotisa é aquela que fica conectada com a espiritualidade lá na 5D, ou seja, orações, meditações, visualizações, né? Vocês aqui emanando luz para a vida dessa pessoa. Muitas de vocês aqui estão orando, meditando e enviando luz, enviando energias positivas para essa pessoa. E esse é o papel de vocês. Nesse momento, isso não quer dizer que vai ser para sempre, tá? Isso quer dizer que é o momento presente. A gente precisa entender que quando existe conexão de almas, quando existe propósito entre essas almas, cada um tem que estar fazendo, cumprindo o seu papel num dado momento,
tá? A espiritualidade sabe que vocês desejam estar com a pessoa, que vocês querem estar vivendo uma relação na matéria com a pessoa, mas é como se a espiritualidade dissesse assim, não, vocês têm um caminho de aprendizado antes. E vocês precisam percorrer esses aprendizados. Essa pessoa tem um aprendizado a nível de matéria. E você tem um aprendizado a nível de conexão com a espiritualidade. Isso está muito claro aqui, tá certo? E aqui está sendo pedido para que vocês não fiquem aqui nessa energia da força. Ai, eu tô rindo. Porque aqui vocês ficam zangadas, ficam com raiva, né? Por que que esse ser de luz não me procura? Por que que não manda mensagem? Por que que não volta para conversar comigo? Por que que a gente não tá junto? E vocês ficam aqui, por quê? Por quê? Por quê? Né? E na força do ódio, né? Mas aqui vocês têm que entender o seguinte, aqui é o chamado da alma de vocês, né? Sacerdotisa, conexão com a espiritualidade. E eu tenho certeza que todos os dias vocês ouvem da espiritualidade, dos tarólogos aqui no YouTube, né? Conecta com a espiritualidade, conecta, faz oração, faz meditação. E a gente fica repetindo porque a gente sabe que é importante isso para vocês nesse momento. E tá aqui muito claro na energia, né? Enquanto o ser de luz está na razão, na carta da justiça, porque ele precisa encontrar o equilíbrio dele aqui, né? E em relação a vocês, essa pessoa vai fazer justiça em relação a vocês. Se acalma que a gente vai chegar lá, tá? Agora vocês, o papel de vocês é esse aqui. É as orações, é as meditações, é a conexão com a espiritualidade, é o chamado da alma de vocês nesse momento. O aprendizado de vocês é espiritual. Só que o ego de vocês aqui tá gritando, porque vocês querem e desejam estar com o ser de luz nesse momento. Eu entendo vocês perfeitamente, muito, entendo muito, né? A gente não quer, como eu sempre falo para mim, eu não quero esse negócio, eu falo para minha espiritualidade, eu falo para o meu mentor, eu não quero saber de conexão na 5D. Esse negócio de ficar só encontrando a pessoa nos sonhos, né? De ficar só se vendo lá no mundo espiritual e aqui na matéria, né? E o toque, né? E o beijo, a pegada, e aí, como é que fica, né? E aqui vocês precisam, aqui é o ego de vocês, tá, meus amores? Você não é por mal. Todos nós, seres humanos, temos a tendência, né, de agir pelo nosso ego. Faz parte da nossa experiência. Mas o que é o nosso desafio aqui? É que a cada dia a gente possa... quem que a gente vai alimentar mais? Já ouviu falar da história do lobo branco e do lobo preto, né? Qual que você vai alimentar mais dentro de você? Quem você vai alimentar mais dentro de você nesse momento? A sua alma ou o seu ego? Entendeu? O ego, ele tá muito ligado aos desejos. E é por isso que o nosso ego grita em relação à pessoa. Por quê? Porque a gente deseja a pessoa, principalmente deseja estar com a pessoa, né? E essa coisa do desejo está ligada ao nosso ego. Só que aí a conexão com a espiritualidade vem para aqui. Para a nossa alma, ela sabe o que precisa ser feito no momento, né? E é por isso o chamado aqui. Então, para a gente sair um pouco dessa coisa do desejo, do querer agora, e se voltar mais para a conexão com a espiritualidade lá, com os nossos mentores, com o nosso anjo da guarda, né? Com quem você... com a sua espiritualidade, tá? E aí com isso, você vai conseguir fazer com que o seu ego se cale, né? Com que ele vá diminuindo a influência dele sobre você. Alimente mais o espiritual, porque o ego, aí ele vai, essa boca desse leão aqui vai se fechando. Na verdade é um tigre, né? Então essa boca ela vai fechando, ela vai se calando conforme você vai conectando com a espiritualidade, tá bom? Por quê? Porque não é legal a gente lidar, né? A gente permitir que o nosso ego domine a situação. Porque se o ego for dominar a situação, você vai ficar vibrando na raiva, no ódio, né? No rancor da situação, vai ficar culpando a pessoa porque ainda não está com você, porque não voltou, porque não te procurou, porque que isso, porque que aquilo. Então, o ego, ele leva você para raiva, leva você para revolta, leva você para uma sensação de frustração, de decepção. E não é por aí, né? E não é por aí, porque a gente tem que compreender que cada pessoa nesse momento está vivendo o seu processo, a sua jornada, né? Vivendo aquilo que a pessoa precisa viver. Entende? E muitas vezes não é possível conciliar no momento uma relação conosco, né, e com a vida que a pessoa tem no momento, tá certo? É muito importante a gente entender isso. Lógico, isso aqui não é o caso, essa aqui não é uma leitura
para aqueles, como a Márcia chama, não é aqueles casos de embuste, né? Não é uma pessoa aqui que você está se relacionando, mas você sabe que não está te procurando, por quê? Porque está com meia dúzia de contatinhos lá para administrar. Não é esse caso. A gente está falando aqui realmente de uma conexão e que você sabe que a pessoa tem aqui algumas prioridades na vida dela nesse momento, tá? É para esses casos. Para aqueles embustes que são relação kármica, que só faz a gente sofrer, chorar e a gente não aprende nada com eles, não é para esses casos, tá certo? Geina, como saber a diferença? Você sabe, você tem a intuição, tá aqui, sacerdotisa, tá? Então, geralmente, quem tá vivendo uma conexão de alma sabe que tá tendo um despertar espiritual também, né? Em conjunto com essa pessoa, a pessoa já tem um nível de consciência, né? Agora, se você tá aqui só para saber o que ele sente, o que ele pensa e o que ele vai fazer, se você não tá tendo um despertar espiritual, se você não tá sendo chamada para um despertar nesse momento, ainda não, infelizmente, eu sinto em lhe dizer que é provável que você esteja com um embuste na sua vida. Como é que eu sei, Gina, que eu estou num chamado espiritual? Novamente, a sua intuição com certeza já falou com você. Você sabe que a conexão com essa pessoa é diferente de tudo que você já viveu, você já teve sonhos com a pessoa. Quando você conheceu a pessoa, você sentiu que você já conhecia essa pessoa de outras vidas. Houve toda aqui uma história, uma conexão. Também tem muita coisa, talvez, na sua vida também que já se transformou depois que você conheceu essa pessoa. Coisas que aconteceram antes e depois desse ser de luz. Então, tem muitos indícios, assim, que a sua intuição faz com que você saiba que aqui é uma conexão diferente. Se é aquela pessoa que você conheceu semana passada, ou mês passado, ou há 3 meses, que, não se, né, que você sabe que é uma pessoa que está aí vivendo a vida adoidado, né? E não é o caso aqui, tá bom, meus amores? Voltando. Então, vocês nesse momento precisam trabalhar essa questão do ego de vocês, de entender que essa pessoa está na jornada dela nesse momento, tá certo? Vocês precisam trabalhar muito aqui a questão da carência, né? Vocês estão se sentindo carentes, estão se sentindo em falta com essa pessoa. E novamente eu digo para vocês, eu entendo muito, mas uma coisa que a gente não aprendeu, que ninguém ensinou para nós, foi que essa carência que a gente sente aqui, ninguém pode preencher isso, né? A gente cresceu numa sociedade, nós fomos condicionados a pensar que essa carência que nós sentimos seria preenchida através de uma conexão com outra pessoa, e não é. Tá, meus amores? Essa carência aqui, ela tem que ser curada dentro de nós. Nós temos que nos tornar pessoas bem resolvidas, pessoas que trabalham a cura da criança interior, que trabalham muito a rejeição. Porque aqui o ego de vocês está gritando, porque vocês estão se sentindo rejeitada por essa pessoa. Ou abandonada, ou rejeitada ou abandonada, um dos dois, né? Sendo que é uma percepção de vocês, e não é uma percepção real dos acontecimentos. Tá? Então, vocês têm que trabalhar aqui essa cura da criança interior, vocês já ouviram falar, né? Então, curar a ferida da rejeição e do abandono aqui. Como? Trabalhando a autoestima, o amor próprio, cultivando o amor próprio dentro de você. O amor que você busca não está nessa pessoa, o amor que você busca está aí dentro de você. Você precisa conectar com a tua essência, com o amor próprio, tá? Trabalhar o merecimento, sabendo que você é uma pessoa, uma centelha divina, uma imagem, você é a imagem e semelhança de Deus, que você faz parte do universo. E existe abundância no universo, logo há abundância em você. O amor que você precisa sentir dentro de você não depende da conexão com essa pessoa. Isso é o que a sua mente faz você acreditar. E por isso você fica carente, sentindo falta da pessoa. Porque é uma falsa percepção. Amor, ele pode ser compartilhado de várias formas, com amigos, com família, né? Você pode fazer um trabalho social e compartilhar amor com pessoas ali que estão precisando da sua ajuda. Existem várias formas de você trabalhar a energia do amor, tá? Aqui é diferente. Quando o ser de luz vier para a sua vida, você vai compartilhar com ele aquilo que você já tem. Como é que você vai compartilhar amor com essa pessoa se você não sente amor dentro de você, se você não está vibrando em amor? Se essa pessoa vier para a sua vida agora, o que vai acontecer? Você vai se agarrar na pessoa como se a pessoa fosse a última Coca-Cola do deserto, vai jogar toda a sua carência em cima da pessoa e a pessoa vai ficar numa posição de ter que corresponder a tudo isso e não vai conseguir no final. Você vai continuar se sentindo carente. E aí o que vai acontecer? Vai se tornar uma relação de codependência, uma relação tóxica,
tá? Então, é muito importante que você entenda isso. Ok? 6 de ouros. Outra coisa importante aqui para vocês. Equilíbrio entre o dar e o receber. Equilíbrio entre o dar e o receber. Na mesma medida, vocês têm que se dedicar, ou seja, relação tem que ser sempre espelho. Sempre. Vocês já viram um casal dançando tango? Relacionamento é a mesma coisa. É um tango. Um dá um passo, o outro dá outro passo. Um dá um passo, o outro dá outro passo. Tem que haver uma sincronicidade. Tem que haver uma via de dar e uma via de receber. Uma via de dar e uma via de receber. Isso se chama compartilhar. Agora, vocês não podem aceitar estar dentro de uma relação, mesmo que seja o ser de luz, que seja a sua conexão de alma, sua alma gêmea, sua chama gêmea, seja quem for. Vocês não podem se permitir ficar dentro de uma relação do qual vocês se doam demais, né? Se doam tudo de si na relação e a pessoa não dá nada em troca. E aí você pode até dizer, mas Geina, você acabou de dizer que eu, não, que eu tenho que... aqui a questão da carência. Tá, o que vocês precisam entender? Eu tenho que trabalhar a minha carência para que eu não jogue essa sobrecarga na pessoa, certo? Mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha que te ofertar também. Tempo, dedicação, né? Relacionamento é compartilhar. É compartilhar tempo. Inclusive, uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender hoje em dia. O que é um relacionamento? Já se perguntou? O que é? Coloca lá no Google. Será que o Google consegue responder o que é um relacionamento? Né? Relacionamento não é só para vocês encontrar a pessoa, só para ter um momento íntimo. Relacionamento envolve outros aspectos. Conversa, diálogo, né? Um passeio de vez em quando, uma situação, um almoço, um jantar, um café, um sorvete na esquina, que seja, um passeio no parque. Isso é relacionamento, né? O relacionamento que se baseia apenas nas 4 paredes, ele tende a se desgastar e rápido. E rápido, tá, meus amores? Bom, mas seguindo aqui, tá? Então é importante que vocês entendam essa questão do dar e do receber. Sempre na mesma medida. Lembre-se do tango. A pessoa manda uma mensagem, você manda outra mensagem. Você mandou a mensagem, a pessoa não respondeu, você não tem por que ficar em continuar enviando mensagem, mais mensagens e textão e não sei o que, e insistindo com a pessoa. Tá aqui, ó, página de pausa. Outra coisa também que vocês têm que controlar. A comunicação. Eu sei que tem muita gente aqui que está afastada, que não está nem se comunicando, talvez tenha alguns bloqueados, mas é importante que vocês entendam que quando vocês forem comunicar com a pessoa, vocês têm que ter uma comunicação madura. Logo, se vocês irão ter uma comunicação madura, você manda uma mensagem, se a pessoa não responder, você não vai mais mandar mensagem, certo? Você vai ficar esperando a resposta, é o mínimo. Não esperando sentada. Você vai seguir a sua vida. No dia que a pessoa responder, aí você vê se ainda é possível conversar ou não. Isso é uma comunicação madura. Agora, essa coisa de você ficar insistindo, mandando textão, e não, até porque essa pessoa aqui, ela tá muito ocupada nesse momento, tá bom? Se você mandar um textão aqui pra essa pessoa, ela não vai nem ler. Já começa por aí. E às vezes o silêncio é ouro, meus amores. Às vezes o silêncio, ó, a sacerdotisa também pede silêncio. Às vezes o silêncio é muito mais produtivo do que se você for lá e falar, passar uma hora falando e a pessoa não vai nem ouvir. Então, o silêncio faz as pessoas refletirem. E quando as pessoas refletem, elas tendem, pelo menos, a fazer uma análise, né? A carta da justiça tá aqui. E perceber ali, né? Quem tá certo, quem tá errado, quem errou, quem não errou. Também depois lá na frente isso não vai importar, né? O que importa é a capacidade que nós temos de reconhecer os nossos próprios erros e corrigi-los. E tentar ter uma atitude diferente perante a situação. É isso, tá? Relacionamento é isso. E essa pessoa pretende, sim, fazer uma justiça com vocês. Até porque o Rei de Ouros é alguém que gosta, né, de estrutura. Então, ele gosta das coisas certinhas. É um rei confiável. É uma pessoa confiável. Tá? E nós temos aqui o desfecho dessa situação. Nós temos aqui a sacerdotisa de novo. Essa mesma energia, tá? Então, aqui, realmente, esse afastamento, esse silêncio que está entre vocês, o que significa ter duas sacerdotisas aqui? Primeiro que ambos têm sentimentos um pelo outro. Vamos começar aqui. Ambos têm sentimentos um pelo outro, tá?
Por mais que vocês não tenham revelado, nem você revelou para essa pessoa, nem a pessoa para você. Mas aqui o sentimento é claro, é nítido, tá? E aqui existe sentimentos, existe conexão, ó. A pessoa não para de pensar em você, assim como vocês pensam nessa pessoa, ela também pensa em você. 3 de ouros, olha, ele tá lá trabalhando, mas o que que ele tá pensando? Tá pensando em vocês. Tá lembrando dos bons momentos, tá lembrando do que vocês viveram, tá? É isso. A pessoa lembra, desculpa, eu tava desfocada aqui, né? A pessoa lembra de vocês, tem amor por vocês, só que é um amor, não, talvez para muitos aqui, para a maioria, eu diria, que não é um amor que foi revelado, né? É um amor aqui que não foi revelado por palavras, né? Agora foi sentido, né, meus amores? Porque vem a carta dos amantes. Então aqui a coisa foi intensa. Não foi, aqui não foi qualquer conexão, aqui foi a conexão. E quando existe a conexão, não tem como esquecer, né? Não tem como esquecer, tá? Então existe amor entre vocês, existe paixão entre vocês. E é recíproco. Agora pode ainda não ter sido revelado, por quê? Porque tem o 6 de ouros aqui. Tem o 6 de ouros também com a carta da justiça e o 10 de ouros. Me fala que muito da não reciprocidade aqui em relação a essa pessoa é porque, infelizmente, para alguns aqui realmente é para aqueles que já sabem, né? Que a pessoa tem uma estrutura com outra pessoa, né? Amantes com 10 de ouros. Para alguns aqui a pessoa tem uma família, tem filhos com outra pessoa e isso é uma coisa que pesa muito aqui na situação. Provavelmente é uma pessoa que é o chefe da família, é o provedor, é a família que depende financeiramente dele, tá? Então tem esses casos aqui. Para aqueles casos que sabe que não é triângulo, é uma pessoa que está entre vocês e a vida profissional financeira, né? É uma pessoa que está aqui ainda talvez não se sente pronta ainda para ter uma relação estável com vocês. Mas acalmem o coração de vocês, porque haverá justiça. A justiça veio aqui dizendo o quê? Que haverá justiça para vocês. E é essa pessoa que vai fazer justiça nessa situação. Vai ser amanhã? Talvez não. Tá? Talvez não. E eu falei para vocês que ia ser profundo o negócio aqui. Vamos ver uma mensagem final aqui com o tarô do Osho. Entenderam, meus amores? Então, aqui, muito para quem tem conexão de almas, eu sinto em dizer que às vezes as conexões de almas, elas são realmente difíceis, porque tem muita pendência kármica para ser resolvida antes do encontro, antes do reencontro, tá? E é importante que vocês saibam disso, é importante que vocês usem a intuição de vocês para se guiar, né, dentro desse processo, para não ficar nessa carência, para não também ficar em relacionamentos que não têm equilíbrio entre o dar e o receber, onde vocês não recebem, né, trabalhar o merecimento, para vocês receberem exatamente o que vocês merecem. É importante também vocês não ficarem no ego, para vocês não ficarem raivosos, revoltados. Procurar entender, compreender, isso faz parte do processo de evolução, faz parte do aprendizado, da evolução da nossa alma aqui na Terra, tá? Desprender dos acontecimentos. A gente também tem essas crenças de achar que o que os meus olhos estão vendo agora eu tiro como uma verdade absoluta. E não, tá? A vida, ela é mutável, ela está sempre ali em processo de mudanças. Então, hoje você tem um cenário aqui diante de você, amanhã pode ser completamente diferente. Então, cultive a confiança, cultive a fé, né? No amanhã, a fé na espiritualidade, a confiança, né? Que tudo é possível. Tudo é possível. O cenário de hoje é só um cenário. Amanhã não quer dizer que esse cenário vai estar igual, tá bom? Mensagem final, porque eu já falei, nossa, eu falei muito, gente. 33 minutos. Ok? Ainda falta o grupo 2, Jesus amado. Grupo 2, socorro. Vamos ver aqui a mensagem final com o tarô do Osho para vocês. Deixando ir, 8 de copas. Eu já vou explicar para vocês o que significa o deixar ir. Moralidade. Opa. E literalmente uma orientação aqui para vocês, né? Vamos ver mais uma aqui. Mais uma. E criatividade, uau, imperatriz. É importante deixar ir. Deixar ir o quê? As emoções. Tá vendo essa carta como ela é escura? Deixe ir a raiva, deixe ir a falta de perdão, tudo aquilo que há entre vocês. Deixe ir a frustração, a decepção,
né? Aquela raivinha que a gente fica por não poder viver o que a gente quer, gostaria de estar vivendo nesse momento, né? Trabalha o perdão, precisa trabalhar, precisa limpar aqui as emoções, tá, meus amores? Vocês precisam limpar as emoções, deixe ir tudo aquilo de negatividade, de pensamentos, pensamentos que muitas vezes são autossabotadores. Quem são esses pensamentos? Aqueles pensamentos que vêm, porque você foi uma boba, que essa pessoa não queria nada contigo, só queria te usar, não tem nenhum sentimento. Aqueles pensamentos depressivos que às vezes vêm achar que não foi correspondida, que a pessoa não tá com você porque não quer, porque não tem sentimento. Entendeu? Então vocês têm que deixar aí tudo isso, fazer uma limpeza, tá bom? Aqui nós temos a carta Rainha de Espadas, tira toda a amargura. Essa carta é muita, né? Olha a cara dessa ser de luz, gente, pelo amor de Deus. Não é nem de luz aqui, né? É a carta Rainha de Espadas que fala de moralidade, ou seja, é a gente deixar aí aquela casca que a gente cria para se defender, às vezes, aquela casca grossa, né? A gente fica muito assim ranzinza, fica muito amargurada quando há uma frustração, ou seja, é uma frustração aqui do nosso ego, criada pelo nosso ego. É a criança de 5 anos que se joga no chão e quer porque quer que o pai, né, compre alguma coisa para ela ali naquele momento, ou que ela quer alguma coisa naquele momento, tem que ser naquela hora. Isso aqui, gente, claramente é o nosso ego. É o nosso ego, tá? Mas eu quero agora. Não, se for amanhã eu não quero mais. Entendeu? Isso aqui precisa ser destruído, minha flor. Meus amores, né? Porque tem homens também aqui no meu canal. Graças a Deus. Homens que são bem sensíveis, por sinal, que já fizeram tiragem comigo. E eu tenho o maior carinho por eles. Bom, vamos lá então. E aqui, o que nós temos? Você limpando as emoções, tirando essa energia ranzinza, né? Olha aqui que nós temos. Olha aqui uma imperatriz, né? Em plena, como chama essa palavra? Ela está aqui em conexão com a natureza, com a espiritualidade. Ela está aqui quase se tornando parte do todo. Aliás, ela é parte do todo aqui, né? De tão conectada que ela tá, né? De tão conectada que ela está com a espiritualidade, com a abundância, com a prosperidade do que o universo tem para ela, com a iluminação, com tudo. A imperatriz é uma energia máxima do tarô, né? A nível de fertilidade, prosperidade, abundância. E eu sempre vejo a imperatriz como aquela que tem muito. E ela tem tanto que ela compartilha com todos ao redor e nada lhe falta, né? Então é amor, é carinho, é atenção, é respeito, é algo que você sabe que você pode compartilhar com as pessoas, tudo isso, tá bom? Chega, senão o pessoal vai me matar. Geina, seus vídeos ficam muito longos. Pois é, meus amores, mas olha que leitura incrível, né? Incrível, incrível, incrível. Vamos lá então agora para o grupo 2. Se você ouviu aqui a primeira opção, você, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você ainda não está inscrito no canal, convido você a se inscrever e ativar o sininho para novas notificações, tá certo? Deixa aí um feedback sobre o nosso trabalho para a gente entender se vocês estão gostando ou não, tá bom? Gratidão. Agora vamos para o grupo 2. Vamos lá, grupo 2, para quem escolheu o cristal rosa. Grupo 2, vamos lá então. Já tomei água. Vamos lá então. Vamos ver como essa pessoa está vibrando energeticamente. Mentaliza o ser de luz, tá, meus amores? Mentaliza aí. Vamos ver como essa pessoa está vibrando energeticamente em relação a vocês. Vamos ver aqui. A energia dessa pessoa em relação a vocês, ao consulente, como está a espiritualidade, o universo, tarô. Como essa pessoa está vibrando energeticamente em relação ao consulente do cristal rosa. Qual a energia? O mago, gratidão. Como você, consulente, está vibrando em relação a essa pessoa nesse momento? Como está a sua vibração? Vamos ver aqui como está a sua vibração. O sol, que lindo! E a energia dessa relação, como é que tá? Carta da lua. Tá uma energia assim um pouco triste. Vocês estão tristes, provavelmente estão fechados aqui um pouco um para o outro, né? Vamos ver se vai ter a energia de afastamento aqui, que é no primeiro grupo. O título já subentende, assim, que há um afastamento, né? Mas para alguns pode ser que não. Deixa eu deixar aqui essa energia da lua aqui.
Como a energia da relação, vou deixar bem aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu cortar logo. Tirar aleatório. Eu sei que demora mais, mas eu gosto que as cartas pulem. Então, vamos ver. Como está a energia desse ser de luz em relação a vocês? Em relação à própria vida, em relação a vocês, né? Vamos ver todo o contexto aqui, tá? Já caiu uma aqui. 9 de copas. 7 de ouros. Vamos ver aqui como essa pessoa está vibrando energeticamente em relação a você. Aqui mais umas cartinhas, ok. 9 de ouros. Nossa, 9 de copas, 9 de ouros. Ah, já sei aqui qual é o caso aqui na segunda opção. 7 de espadas. Só um minutinho, tá, meus amores, que eu tô... Vamos ver aqui. Mais uma. Vamos ver aqui a energia em relação a vocês, como essa pessoa... Vocês, rainha de copas. Vocês em relação a essa pessoa. Vocês em relação a essa pessoa. Acabei afastando demais, né? Mas é o cristal que tem que ficar aqui, tá certo. Agora sim. Ok. Como vocês estão em relação a essa pessoa? Ai, meu Deus do céu. Nós temos aqui uma situação delicada aqui no segundo grupo, meus amores. Mas fiquem calmos, que nós vamos contornar essa situação juntos. Vamos ver aqui. Não, muitas cartas, muita confusão. Não, é uma, por favor. Uma. Ok. Pagem de copas, rainha de copas, meu Deus. As apaixonadas aqui. A morte, maravilha. Sacerdotisa, 5 de espadas. 5 de espadas vai fazer parte aqui pra vocês, tá? Deixa eu me preparar pra dar a mensagem. Então, o que acontece aqui, meus amores? A energia da relação de vocês está na energia da carta da lua. Então, a carta da lua sempre fala do lado sombra, tá? Então, a energia da relação de vocês nesse momento, infelizmente, está vibrando num lado um pouco sombra, assim, da situação. E esse lado sombra, ele reflete muitos medos, muitas inseguranças, muitas crenças, muitas ilusões aqui nessa situação. E, infelizmente, vocês aqui que estão me ouvindo, é uma parte que... Digamos aqui que essa parte relacionada aos medos, às ilusões, tem muito aqui da falsa percepção que vocês estão tendo dessa situação no momento, tá bom? Eu vou explicar. Essa pessoa tá vibrando no lado sombra, né? Nesse momento, é uma pessoa que tá vibrando no lado sombra. E eu vou explicar também isso para vocês. E vocês também estão no lado sombra e eu vou explicar aqui com a sequência das cartas, tá? Vamos lá. Nesse momento, esse ser de luz, ele está vibrando na energia do mago. Quem é o mago? O mago é aquela pessoa que tem muita autoconfiança. Então, esse ser de luz de vocês aqui, eles se sentem um pouquinho, né? Ele tem uma autoestima aqui um pouco elevada. É uma pessoa que se acha um pouco, muito dona de si, sabe que tem... É uma pessoa que sabe o poder de atração que ele tem, ele é magnético, é atraente, é uma pessoa que, né, sabe que chama atenção de certa forma, e ela tem consciência desse poder de sedução, tá certo? Entendido? Então, é uma pessoa aqui que vibra um tantinho assim no ego, né? E é uma pessoa aqui, ó, 9 de copas e 9 de ouros. É uma pessoa que tem a tendência a pensar muito em si, é uma pessoa que pensa mais em si, é um pouco mais egoísta, então ele sempre vai priorizar o próprio bem-estar, tá? É uma pessoa que busca, sim, realização, satisfação, mas nesse momento a realização amorosa, porque o 9 de copas fala de realização, né, de satisfação, mas essa realização que essa pessoa busca agora é muito individual, tá?
Digamos que é uma pessoa que está vivendo o lado sombra, ou seja, que está vivendo a vida dele, ou de solteiro, né? Eu sinto aqui que tem alguns aqui que são é, solteiros, né? Pode ter alguém aqui que tem algum relacionamento. Deixa eu ver se tem alguma energia aqui. O pessoal do triângulo ficou mais lá na primeira opção. Aqui é mais aquela pessoa que tá vivendo a vida descompromissadamente, assim, sabe? tô vivendo, eu tô pensando em mim, eu tô buscando a minha própria realização, tô buscando situações que me fazem bem. Não é uma pessoa que tá pensando na relação, é uma pessoa que tá pensando em si, tá bom? Entendido? Ok? E essa pessoa, em relação a algumas questões da vida dela, ela quer colher sim alguma questão aqui. Na questão amorosa, ela quer sim uma colheita futura, ela quer realização também na vida amorosa, mas nesse momento ela está pensando mais na própria realização. E o amor? O amor, ela tá, é como se ela estivesse deixando para colher lá no futuro. Então é uma pessoa que não se sente pronta para. Nesse momento, é como se ela pensasse assim: não, eu não tenho disponibilidade no momento para relacionamento. Ela pode até viver as relações nesse momento, né? Mas assim, muito de forma muito descompromissado. Ei, meu Deus, e agora? Cadê a palavra? É uma pessoa que vai viver as relações nesse momento de forma não comprometida, tá? Vocês me entenderam, né, meus amores? Oh, meu Deus do céu. Então, é assim, tá focada em si, na própria realização nesse momento e pensa em relação ao amor mais para frente, que 7 de ouros é alguém que tá jogando lá para frente, a colheita futura, tá? Não é agora. E, infelizmente, aqui o lado sombra é o 7 de espadas. Porque é provável que essa pessoa se relacione com vocês, porque gosta de vocês, sentem em vocês um potencial aqui muito grande para ter uma relação, mas essa pessoa sabe que ela não está pronta para ter essa relação com vocês e ela esconde isso de vocês. De certa forma, por isso que aparece a energia do 7 de espadas, alguém que está saindo aqui pela calada, né? Alguém que esconde coisas. A carta da lua também fala isso, da pessoa esconder coisas de vocês. Ok? Ou seja, a pessoa que não se revela completamente, né? Que não se mostra. Porque a pessoa poderia ser clara. Pode ser que a pessoa tenha falado para alguns aqui, mas eu acho difícil. Mas a pessoa poderia ter sido clara com vocês, falando assim: olha, eu gosto muito de vocês, de você aí, né? Eu gosto muito de você, mas nesse momento eu tô muito vivendo para mim. É o meu momento. Eu quero buscar a minha própria realização nesse momento. Eu ainda não estou preparado para compartilhar. Era o que essa pessoa deveria fazer. Se ela não fez ainda com vocês, é o que ela deveria fazer, porque essa é uma pessoa que claramente não está pronta para viver um relacionamento nesse momento. Tá, meus amores? Eu sinto muito. Isso quer dizer que não muda? Muda, muda. Sabe por quê? Porque a pessoa se cansa, né? Nós temos o 7 de ouros aqui que fala de uma colheita futura. Então, sei lá, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, quem sabe, né? Essa pessoa tem já saturado essa energia. Porque, afinal de contas, ela aqui vem na energia do mago em relação a vocês. E isso me diz o quê? Que também essa pessoa não pretende também deixar vocês desistir de vocês. Mas isso não quer dizer também que vocês aceitem ter uma relação que não é o que vocês desejam no momento. E agora que nós vamos conversar com vocês, tá bom? Vamos lá conversar com vocês? Que agora aqui a briga vai ser... Tô brincando. Tá? Vocês estão em relação a essa pessoa como? Na energia do sol. Meu Deus, vocês colocaram essa pessoa num pedestal, né? Assim, tipo, é um deus grego, é o amor da minha vida. Esse homem é tudo que eu sonhei, essa mulher é tudo que eu esperei, né? Então aqui vocês colocaram essa pessoa num patamar muito alto. Essa pessoa está se sentindo aqui, de certa forma, em relação a vocês, porque vocês demonstraram sentimento demais para essa pessoa. A carta do sol me diz isso. Vocês vibraram numa intensidade muito grande em relação a muito desejo, muita paixão, muita atração, muito magnetismo existe entre vocês. E você transpareceu isso para essa pessoa. Por quê? Porque nós viemos aqui com a nossa querida Rainha de Copas, do lado do sol. Ou seja, meus amores, vocês foram assim, aquela pessoa que se declararam assim, provavelmente, para essa pessoa, que se mostraram, que falaram que gosta, falaram que ama, né? Deram tudo de vocês aqui nessa relação, vocês se dedicaram e vocês fazem questão de ser essa pessoa que fala para essa pessoa que gosta, que sente, que quer essa pessoa, porque sabe, que fala que ama. Vocês são essa pessoa e tá tudo bem, né? Porque
Afinal de contas, a gente não pode fingir ser o que a gente não é, né? No entanto, aqui está sendo pedido para que vocês entrem em equilíbrio em relação a isso. Porque a Rainha de Copas, ela é maravilhosa. Pensa numa pessoa que quer dar assim o melhor para o outro. Ela quer dar tudo e mais um pouco para o outro, né? Só que aí o que acontece? Esses seres aqui que são um pouquinho mais, que vibram um pouquinho mais no ego, são pessoas um tantinho mais assim, né, orgulhosas, vaidosas e gostam de ser elogiadas e gostam que os outros fiquem ali aos seus pés, se aproveitam muito de vocês, meus amores. E não é justo. Não é justo com vocês. Não é justo, tá? É importante que vocês também coloquem essa pessoa no lugar dela. Fala assim, tudo bem, você pode ser um deus grego incrível, maravilhoso. Você pode ser a deusa, né, a Vênus aqui em pessoa, Afrodite. Mas vocês também são. E essa pessoa também tem que reconhecer vocês. Entende? Relação é recíproca. Essa relação que a gente coloca o outro num patamar assim muito alto, muito elevado, que é o cara, é a mina, né? Como o pessoal fala aí, é a pessoa, não dá. Não dá, porque ser humano tem questões complicadas relacionadas ao ego. E quanto mais você, digamos assim, colocar essa pessoa né, nesse nível que ela já se sente, vocês vão estar como se fosse a criança mimada, pronto. É a criança mimada. A Rainha de Copas é a mãe da criança mimada, que a criança já é mimada e a mãe faz tudo o que o filho quer. E aí imagina como é que essa criança vai crescer. E é assim que esse ser de luz, que deve ter sido mimado quando criança, né? Ou não. Porque tem uns também que ficam assim por conta dos traumas, né? Vai entender. Mas provavelmente ele é uma pessoa que gosta de ser mimada, que gosta de ser elogiada, uma pessoa que gosta de estar sendo ali sempre. Mas só que aí, e vocês? O que essa pessoa oferece para vocês? Essa pessoa também te elogia? Essa pessoa também reconhece que vocês são incríveis, são maravilhosas? Reconhece? Se essa pessoa reconhece, ok. Aí eu digo pra vocês, tá tudo bem então, porque é uma troca. É uma troca, mas se não, se é só vocês que ficam se declarando, é só vocês que ficam elogiando, só vocês que ficam colocando essa pessoa lá em cima, aí não, né? Aí não vale. Porque é muito cômodo eu ficar numa relação, né, que eu sou o tal e não preciso fazer nada. Não preciso alimentar a outra pessoa, porque a Rainha de Copas, ela quer alimentar a relação sozinha. Então percebam, tá, meus amores? Porque por detrás de uma Rainha de Copas, isso aqui é uma máscara que nós usamos, tá bom? Existe uma pessoa aqui por detrás da Rainha de Copas que na verdade é uma pessoa que quer ser reconhecida. Tem a ver com a ferida da criança interior, né? Uma pessoa que quer reconhecimento, uma pessoa que quer ser muito reconhecida e para isso ela quer ser muito boa na relação. Não, se eu for muito boa, se eu fizer tudo pela essa pessoa, se eu for perfeita, ele vai me amar ou ela vai me amar. Só que não. Só que não. O amor também parte do princípio que amar também é dizer não. Que amar também é colocar limites. Tá certo? Por quê? Porque você vai estar ajudando esse ser de luz a evoluir e a crescer. Porque precisa. Tá? Porque precisa. Tá certo? É uma pessoa aqui, ó. Vocês ofertam demais. Tá certo? E, no entanto, essa intenção aqui acaba. Muitos de vocês fazem isso por inocência, porque realmente vocês têm uma essência muito boa. Vocês são aquelas pessoas que são boas por natureza, pessoas que não vê maldade em nada, que não vê maldade nas pessoas. Então vocês acabam por ser inocentes aqui. O pajem fala de alguém que é inocente, que ainda né, tem aquela inocência de achar que as pessoas são como vocês e não são. Na vida a gente lida com todo tipo de gente, a gente precisa aprender a lidar com todo tipo de gente. E inclusive o nosso ser de luz, que não é um santo, né? Porque ninguém é santo. Logo, essa pessoa não é santa, né? E a gente precisa olhar com os olhos, ou seja, lembra que eu falei para vocês que a carta da lua fala de ilusões? Então, que ilusão que eu tô criando a respeito dessa pessoa?
Porque aí também a pessoa não tem culpa, né? Se a gente fica imaginando, criando expectativa em relação à pessoa que ela não corresponde, e ela faz questão aqui de não corresponder, porque eu tô vendo aqui nas energias, e você continua se iludindo, então de quem é a culpa? Entendeu? Tá certo, meus amores? Então, aqui para você trabalhar essa energia, vocês têm que entender que vocês merecem trabalhar o merecimento. O merecimento. Vocês merecem receber amor também na mesma medida que vocês se doam. Olha só quanta água aqui. Tudo isso é emoção da Rainha de Copas. Vocês têm muita emoção, vocês são muito sensíveis. Mas vocês precisam também entender que vocês têm que aprender a receber. E se sentirem merecedoras de receber, não só de ficar se doando. Tá bom? Esse exercício aqui também vale para a sua vida em todos os aspectos, inclusive profissionais, financeiros, para todas as áreas, relacionamentos com família, com amigos, para todas as áreas. Trabalhar o merecimento, trabalhar também essa via de você receber, não só de se doar, se doar, se doar, se doar. É o equilíbrio das forças, é o equilíbrio das polaridades que precisa existir, tá bom? Vocês estão nesse momento, ó, passando pela morte, pela transformação. E aqui é o casal, né? A carta da morte, quando ela vem, ela traz uma energia aqui um pouco lenta nesta relação. Então, as coisas vão acontecer aqui, as transformações desse ser de luz vai acontecer. Mas aqui vai ser muito lento. Eu não vou mentir pra você. Não vou dizer que daqui a um mês essa pessoa tá pronta pra você. Não é verdade. Aqui a transformação leva tempo. Então, vamos começar pela sua transformação? Vamos começar pelo seu posicionamento, de você cuidar mais de você a partir de agora? De você olhar mais para você, para as suas próprias necessidades, do que ficar aqui criando expectativas em relação a essa pessoa. E aí vocês vão acabar aqui, ó, no 5 de espadas. Sabe o que é isso? 5 de espadas é abandono. É a pessoa que deixa você lá para trás e segue adiante e não sente nem culpa. Ela sente culpa, mas demora. Porque, na verdade, assim, a princípio, essa pessoa ela só quer sair ganhando, né? Na história. E eu tenho que perceber quando a pessoa age, assim, com uma certa frieza em relação a nós, né? Porque essa pessoa aqui tá sendo fria, ela tá pensando nela, não tá pensando em vocês. Ela não quer saber se vocês estão chorando, se vocês estão sofrendo, se vocês, o que vocês querem, o que vocês não querem. Aqui claramente é uma pessoa bem egoísta. E se ela tiver que deixar para trás, se amanhã ela acordar e der na telha, não querer mais saber, vou seguir minha vida, não quero mais saber dessa pessoa, ela faz isso, ela vai embora. E deixa vocês para trás. E vocês vão ficar para trás como? Frustradas, decepcionadas, né? Com o coração partido, dilacerado, na verdade, né? Porque a Rainha de Copas, quando ela se magoa, o coração dela fica dilacerado. Por quê? Porque vocês deram tudo de si. O quanto eu escuto essa frase. Gina, eu fiz tudo por essa pessoa e a pessoa me abandonou. E a pessoa me deixou para trás, agora ele tá com outro. Eu ouço tanto isso. Mas por quê? Aí eu pergunto, a primeira coisa que eu falo na sequência, mas por que que você fez tudo pela pessoa? Não é para fazer. Não é. Porque senão é muito cômodo. É muito cômodo, tá, meus amores? Uau! Então, tem um processo de transformação aqui e a sacerdotisa tá pedindo para que vocês trabalhem a intuição de vocês, para vocês saírem das ilusões. Roda da fortuna, né? Veio aqui, né? Sem querer eu vi a roda da fortuna. Então, é uma pessoa que tá no seu destino? É. É uma pessoa que que ainda vai entrar no processo de transformação? Sim. E vai ser lento. Não vai ser amanhã, tá? Processo de carta da morte, de transformação, com 7 de ouros, são ciclos aqui, às vezes, que leva até, para alguns aqui, 6 meses, 1 ano. Até essa pessoa... Isso se vocês se posicionarem. Porque se você continuar aceitando essa pessoa, se ela vir para a vida de vocês aqui, nessa energia, vocês aceitam, né? 7 de espadas, a energia traiçoeira, né? Vem pela calada, vem aqui, passa um momento com vocês e vai embora. Se vocês aceitarem isso, não haverá transformação. Aí não vai ser 1 ano, não. Aí aqui vai ser o tempo que vocês aguentarem essa pessoa, ela não vai se transformar. Vocês aceitam ela como ela é, para que ela vai se transformar? Entendeu? Então, a partir do posicionamento de vocês,
Aí sim essa pessoa começa o ciclo de transformação dela. Aí sim ela vai passar pela morte. Tá aqui, ó, o casal passando no fogo, na prova de fogo. Linda, né, essa carta? Linda, linda. Entendeu? Mas isso só acontece quando? A partir de um posicionamento de vocês. A partir de um posicionamento de vocês. Rompa as ilusões, minha flor. Não tenha medo de perder. Perder o medo da perda aqui, ó. Ai, Gina, mas se eu não aceitar a pessoa do jeito que ela é, eu vou perder a pessoa definitivamente. É aquela coisa, né? Melhor pouco que nada, mas Deus me livre, né? Que escassez, né? Não, eu quero tudo. Eu mereço tudo. Eu não quero um pouco, eu quero tudo. Você merece tudo também, tá, meus amores? Então, medo de perder. Perder o quê? Ah, eu vou perder a pessoa. A pessoa te dá o quê exatamente? Coloca na balança. Se você achar que o que essa pessoa te oferece hoje é o suficiente, vale a pena para você, tá tudo bem. Cada um com a sua, né? Cada um com a sua escolha, com seus, enfim. Não tô aqui para dizer o que você deve fazer. Eu tô aqui pedindo para que você analise, tá bom? Para que você veja realmente aqui, porque você é muito capaz disso, você tem intuição, você sabe, olha aqui, a sua cabeça está iluminada, você está conectada com a espiritualidade, você tem intuição, e trabalhe sua intuição cada vez mais para você sair dessa energia aqui, tá bom? Trabalhe seu merecimento, sua autoconfiança, seu poder pessoal. Nós estamos aqui na nossa jornada, deixa eu falar outra coisa para vocês, aqui a gente acha que a gente sendo rainha de copas para o outro, a gente está sendo boazinha, que a gente está sendo legal, que isso é o certo a fazer, porque as religiões ensinaram a gente a ser assim. Só que não, a nossa alma está aqui para evoluir. Não é que a gente tem que ser ruim para os outros, mas como eu disse para você, se você continuar sendo uma boa pessoa para uma pessoa que age dessa forma, né, de uma forma mais egoísta, essa pessoa não vai crescer nunca. Aí você vai estar sendo boa para a pessoa, mas ao mesmo tempo essa pessoa não vai crescer, não vai se transformar. E aí, você vai estar sendo boa ou ruim para ela? Você entendeu? Então, você dizendo não, você vai estar contribuindo para o processo de transformação dessa pessoa de verdade. De verdade. E ao mesmo tempo também vai trabalhar o equilíbrio das polaridades em você, porque ninguém pode ser nem 8 nem 80. Eu tenho que trazer sempre para o meio termo. Nem boa demais, mas também não posso ser má, né? É o equilíbrio das polaridades. Cadê a carta daqui, gente? Ah, tá aqui, a sacerdotisa com a carta na mão. Tá certo? Então é isso que a espiritualidade pede para nós, que haja equilíbrio. As polaridades, elas têm que ser equilibradas. Eu nem posso me dar de mais, nem posso me dar de menos. Eu nem posso ser racional demais, nem ser emocional demais. Eu tenho que trazer sempre para o meio termo. Equilíbrio das polaridades para a gente conseguir se relacionar é fundamental. Que polaridade, Gina? Essas polaridades que existem no universo, bem e mal, né? Como eu disse, razão e emoção são polaridades. Você trazer para o meio termo. Quando eu me dou demais, eu estou me dando demais, então eu vou me dar um pouquinho de, né? Vou me dar mais, mas vou trazer por equilíbrio. Por quê? Porque quando eu me trago para o meio, eu dou também uma via para que a pessoa também me oferte algo. Porque quando eu me dou demais, eu canalizo tudo na via que vai e não volta nada. Então você tem que deixar um canal também para receber. É o equilíbrio, tá? Lembre-se da dança do tango. Um relacionamento é igual uma dança de tango, tá, meus amores? Vamos lá, então. Nossa, essa leitura foi muito profunda, foi forte, foi longa. Tá me dando até uma pressão na cabeça aqui. Uma hora também falando, né? Vamos ver aqui a energia, qual é o conselho da espiritualidade para vocês. O sonho. Muito rainha de copas essa carta. Muito interessante. Vocês são muito emocionais, né, meus amores? Vamos trabalhar um pouquinho a racionalidade aqui, tá bom? Para vocês ficarem bem na vida. Coragem e celebração. Coragem, 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 coragem. Coragem. Vocês têm um sonho, né? E essa carta sempre traz aqui a energia, né? A mocinha aqui sonhando, né? Com o príncipe aqui, né? Então, assim, o sonho é de vocês. O sonho é seu. Você guarda o seu sonho para você. Só que o que não pode acontecer? Você não pode pegar o seu sonho e projetar, às vezes, em uma pessoa que não está pronta para realizar esse sonho junto com você. Não faça isso, que você vai se frustrar. Mas se você guardar o seu sonho e esperar o momento certo, ele vai se concretizar, ele vai se realizar. Tá? Mas não crie ilusões e não crie expectativas
a respeito de uma pessoa que às vezes não está pronta nesse momento, não quer dizer que nunca vai estar, né? Não é nesse sentido que eu tô falando, mas nesse momento essa pessoa não tá pronta para corresponder isso aqui. Então, é para você guardar o seu sonho. Guarda o seu sonho, guarda o seu copo de amor para você, né, desfrutar com a pessoa na hora certa e no momento certo. Tá bom? Coragem, coragem, coragem. Olha só, a plantinha nasceu no meio das pedras, né? E ainda por cima deu flores e se iluminou. E é isso que acontece conosco. As dificuldades, os obstáculos, as nossas lutas diárias, né? Tudo isso que a gente passa é para que a gente floresça, é para que a gente se ilumine, tá bom? E ó, olha aqui, futuro, vocês celebrando, comemorando, festejando, brindando as taças. E para muitos aqui pode ser que você ainda venha brindar as taças com essa pessoa, olha aqui, tá vendo? Pode ser sim, tudo é possível. Não vamos, né? Eu acredito sim que as pessoas são passíveis de transformação. Por que não? Para a maioria de vocês, vocês vão brindar as taças, mas depende de quê? Do seu posicionamento. Tá? E saiba que se essa pessoa não voltar para vocês, o universo é abundante. E vai vir sim a pessoa para realizar esse sonho com vocês. Não se preocupe, tá? Conexão de alma, às vezes nós temos mais de uma. Às vezes não, temos mais de uma. Então confia na espiritualidade, confia no universo, sabendo que o universo tem o melhor para vocês. O universo não vai trazer qualquer coisa para vocês. Se for o ser de luz, ele vai ter que passar pelo fogo, olha aqui. Passa pelo fogo, meu filho, aí depois você volta aqui comigo, né? Agora, se não, vem outra pessoa, tá? Daqui a pouco você cura esse coração, né? Vai curando, vai curando, vai curando, e de repente surge uma outra pessoa na vida de vocês que desperta também um sentimento, uma paixão, às vezes até mais forte, né? Tudo é possível, como eu falei, tá bom? Uau, essa é a mensagem para vocês aqui do grupo 2. Eu espero que essa mensagem tenha levado luz, tenha levado um entendimento maior sobre tudo isso que vocês estão vivendo aí, tá, meus amores? Angústias, medos, ansiedades, frustrações, decepções, tudo isso tende muito a ser muito da nossa percepção sobre a situação. Então a gente tem que mudar. Mudar como? A partir do entendimento, a partir da compreensão, eu consigo transformar os meus pensamentos. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Se você gostou, deixa no comentário, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Ativa o sininho para novas notificações. E eu encontrarei vocês no próximo vídeo. Gratidão!